Bebê de apenas 2 meses está com problemas na pele e familiares suspeitam de erro médico. Depois da Vila Luizão, agora moradores da área Itaquibacanga resolvem bloquear a avenida para protestar por melhorias na região. Insegurança toma conta da região do Coroadinho. Moradores já não têm mais para onde recorrer. Ex-prefeito de Urbano Santos é preso pela polícia em São Luís, suspeito de desvio de verbas públicas. Na Assembleia, a polêmica continua sobre o aumento no valor das verbas dos deputados. E ainda, hoje é Dia Nacional da Literatura Infantil. Será que os livros acompanharam o avanço das tecnologias? Tudo isso e muito mais agora no Maranhão Acontece. Olá, boa noite. Hoje o Maranhão Acontece traz uma denúncia de familiares de um bebê de apenas 2 meses. Segundo relatos, a criança deu entrada na unidade mista apresentando coceiras na pele. Ela foi orientada a usar medicamento que, dias após o uso, a pele do bebê apareceu com rachaduras. Agora a suspeita é de erro no procedimento médico. A menina está internada no Hospital Juvencio Matos, em São Luís. Na tarde desta quinta-feira, a criança foi submetida a uma biópsia, exame realizado para identificar as causas do problema. A menina de 2 meses apresentava coceiras no corpo e foi levada pelos pais para a unidade mista do Maiobão. No local, a criança foi atendida pelo médico pediatra Antônio Pedro, que receitou a pomada Benazit para passar nos locais da coceira. 2 dias depois que o medicamento foi aplicado, começaram a aparecer rachaduras na pele da criança, que causam sangramento e dor. Tá muito feio o negócio, tá sangrando, as rachaduras sangram, a criança não para de chorar, entendeu? Dói muito e lá onde ela estava, era quente, que ela ficou lá no hospital da criança, era quente, não deixaram entrar ventilador. A denúncia foi feita pela tia da criança em redes sociais. O caso ganhou repercussão imediata na internet. A foto da criança com rachaduras nas costas comoveu os internautas pela idade da menina, que tem pouco mais de 2 meses, mas também pelo descaso como a família do bebê foi tratada no hospital da criança. Eu saí para o meu trabalho e assim que eu saí eu resolvi, dei um estalo no meio do caminho, resolvi, não, eu vou postar essas fotos e vou ver o que vai acontecer, até porque isso não pode ficar assim, essa criança 3 dias lá numa pedra de mármore no hospital. Representantes da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Assistência Social estiveram no Hospital Juvencio Matos e vão investigar se houve negligência do Hospital da Criança para atender a menina. Como está que a informação no Hospital da Criança não estava sendo bem acolhida e a gente já entrou num circuito com a Defensoria Pública e soubemos da transferência e vamos verificar daqui a pouco em loco. Vamos torcer pela melhoria da criança. E mais uma vez o povo foi às ruas para protestar. Manifestantes bloquearam a Avenida dos Portugueses, reivindicando melhorias para a saúde. Eles são contra a possível transformação do Hospital da Mulher em Socorrão 3 e querem uma ampliação dos atendimentos da unidade mista da Vila Embratel. Mais uma vez, muita gente ficou presa no engarrafamento. A manifestação começou por volta das 7 horas da manhã. Os manifestantes usaram pneus, troncos de árvores e pedras para bloquear os 2 sentidos da Avenida dos Portugueses, no Itaquibacanga. O que se viu foram quilômetros de engarrafamento. Posicionados em frente à unidade mista, os moradores da Vila Embratel e de outros bairros faziam reivindicações voltadas para a prefeitura. Exigiam melhorias para a unidade mista. Querem que seja transformada, por exemplo, em um hospital de urgência e emergência, mas não aceitam que o Hospital da Mulher se torne o Socorrão 3. Nós vamos entregar para a população, nós vamos entregar para o poder público sobre a nossa saúde. A prefeitura quer transformar a unidade mista em hospital de retaguarda e fechar urgência e emergência. As passarelas que nós não temos nenhuma assistência, não é adequado para a população passar. Os nossos pedestres estão sendo colocados aí, então a gente precisa melhorar a qualidade de vida no que diz respeito
a área Itaquibacanga. O que começou como uma mobilização acabou se transformando em um manifesto confuso, com duas facções. Se no início as palavras de ordem eram direcionadas à prefeitura, um outro grupo começou a usar o microfone para fazer críticas também ao governo do estado. Este jovem era interrompido sempre que tentava chamar a atenção do governo. Está havendo um ataque contra o prefeito. Eu concordo que o prefeito tem que ser cobrado. Agora tem que cobrar também o governo do estado. O secretário de comunicação da Prefeitura de São Luís, Márcio Gerri, chegou para dialogar. O governo municipal, a gestão atual, não pode resolver todos os problemas crônicos da cidade num passe de mágica. É preciso planejamento, é preciso tempo. Há várias intervenções do município aqui na área Itaquibacanga. Parte do grupo de manifestantes quer liberar o trânsito, porque já houve um diálogo com o representante da Prefeitura. Mas a maior parte não quer liberar a pista, o trânsito, porque entende também que o governo do estado precisa enviar um representante para conversar. Uma reunião foi marcada entre uma comissão de reivindicações do Itaquibacanga com representantes da prefeitura na próxima semana. E mais uma vez vamos falar sobre a violência. Moradores do bairro Coroadinho estão assustados com a grande onda de crimes, roubos e mortes na região. E mesmo com uma unidade de polícia na comunidade, a situação de perigo não tem diminuído. Dona Ana Lourdes perdeu o filho Denis Rafael em um crime que chocou os moradores do bairro Coroadinho. O assassinato, que vitimou também Jocélio Soares de Oliveira, aconteceu em frente a um bar por volta das 9h30 da noite. O rapaz chegou lá, disse que de capacete na cabeça eram 2, mas quem atirou disse que foi só um. Ele deu 3 tiros nele, um aqui no pescoço, outro bem nisso aqui, outro aqui nas costas. O crime ainda não foi elucidado. Eu ando com medo porque, além dele, eu tenho meus 2 filhos, tenho meus sobrinhos, tudinho, tenho os meus vizinhos. A gente aqui se sente com medo. Segundo os moradores, o duplo assassinato entra na lista dos 40 homicídios ocorridos na região. A insegurança, eu acho que não está só aqui no bairro do Coroadinho, mas em toda a cidade, né? A gente percebe que só nesse mês de abril já houve mais de 44 homicídios em menos de 15 dias. Assustados com a onda de violência, muitas pessoas mudaram a rotina. Hoje nós estamos com medo de sair de casa. Eu quero pedir para o secretário de Segurança que ele olhe isso com bastante carinho, com bastante amor que ele tem, com a questão da solidariedade humana aqui no Polo Coroadinho, que a gente está com medo até de sair das nossas casas à noite. São cerca de 53 mil habitantes na área do Coroadinho e 3 viaturas fazendo policiamento. Segundo os moradores, esse número é insuficiente. Por isso, eles se protegem como podem, colocando grades nas casas e procurando outros meios de segurança. 7 dias após o crime, a comunidade realizou uma passeata pela paz para chamar a atenção das autoridades. Porque a população já está indignada com essa falta de segurança e principalmente para chamar a atenção das autoridades competentes e que possam ver com bons olhos essa situação da nossa área. Na região tocantina, moradores do povoado Bananal também protestaram por conta do grande número de acidentes na BR-010. Revoltados com as tragédias, moradores colocaram fogo em pneus e paus no meio da rodovia. A situação paralisou o tráfego nos 2 sentidos, formando uma fila quilométrica. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para conter os protestos e liberar a via. Durante todo o protesto, os moradores do povoado exigiram a presença de um representante do DENIT e a colocação de lombadas no trecho. Terminou hoje o prazo para ocupantes dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida desocuparem o residencial Nova Meritiba. Muitos deixaram as casas, mas o que se viu foram imóveis destruídos, portas arrombadas, janelas quebradas. Não houve nenhuma forma de agressão na retirada, mas algumas famílias permaneceram no local. Está prevista a presença da Força Policial nesta sexta-feira para a retirada dos que ainda persistem em permanecer irregularmente. No próximo bloco, PPS e PMN se unem e formam um novo partido, a Mobilização Democrática. E tem ainda uma entrevista com a deputada Elisiane Gama, que vai falar sobre a nova sigla partidária. Logo após o intervalo. Estamos de volta e o assunto agora é a movimentação política no Maranhão.
E hoje na Assembleia as discussões foram em torno da polêmica declaração do deputado Manuel Ribeiro, que havia dito que na ditadura a imprensa não estaria ali na Assembleia, conforme mostramos aqui ontem no Maranhão Acontece. Outra polêmica foi a questão do aumento das verbas extras dos parlamentares, que deram declarações no mínimo curiosas para justificar o reajuste. Na sessão desta quinta-feira, na Assembleia Legislativa, parlamentares voltaram a falar sobre o aumento de alguns benefícios. O deputado Magno Bacelar chegou a usar o preço do tomate e o dragão da inflação para justificar a resolução administrativa que aumentou o valor do auxílio moradia dos parlamentares estaduais maranhenses. A inflação está aí, o preço do tomate, o preço da farinha, tudo aumentou, tudo disparou, né? Agora vamos ter o aumento do salário mínimo também, né? O salário de todo mundo hoje. Então você observa hoje que na realidade o povo brasileiro já começa a passar por dificuldades. Já o deputado Manuel Ribeiro usou a tribuna para justificar o posicionamento adotado na sessão de quarta-feira. Falou até que foi vítima da ditadura e que chegou a ser preso. Para justificar o aumento dos benefícios, disse que a prática é comum. Vim aqui, esta casa, falei, disse que na época da Revolução a imprensa não era tão livre como é agora, graças ao parlamento. E muitos aqui dizem aqui do AI-5 que eu também não pertenci. Eu fui parlamentar na época da Revolução, quando nós criamos a Associação de Vereadores do Brasil, senhores jornalistas, foi na Bahia. E seu Antônio Carlos Magalhães mandou nos prender tudinho, e eu fui preso. Vou dar por encerrado essa discussão de ontem dos senhores jornalistas que me interpretaram. Porque eu acho que essa verba indenizatória, senhores, não é para pagar residência, é para você ter condições de receber um amigo em casa. Qual o deputado que não recebe um eleitor em casa para almoçar, tomar café? Qual os senhores deputados que não recebem? Todos eles recebem. Então a verba tem que ser maior. Mas existe deputado que é contra o benefício e chega a pedir o fim da vantagem recebida pelos parlamentares. Para mim, o auxílio moradia ele é absolutamente injustificável. Por essa razão, eu há muito tempo já pedi o cancelamento, não recebo essa verba, porque não tinha como explicar. Então é algo que realmente não tem sentido. A Resolução 383 de 2013 da Assembleia Legislativa aumentou os seguintes benefícios. Verba de exercício parlamentar aumentou de R$ 15.000 para R$ 16.261,95. Já a verba de ajuda de gabinete passou de R$ 17.894,67 para R$ 19.400,16. O total do reajuste é de R$ 3.417,44. Se multiplicarmos o valor mensal por 12, teremos um aumento anual de mais de R$ 41 mil. O valor é muito próximo das perdas que os deputados tiveram com o fim do 14º e 15º salários, R$ 42 mil. Temos sido, de certa forma, cobrados pela imprensa, em alguns aspectos de forma justa, mas em boa parte de forma injusta. Quando vejo na imprensa do meu estado, a Assembleia Legislativa extinguiu o 14º e o 15º e compensou com R$ 41 mil. Isto é uma distorção da verdade. O que nós fizemos através de uma resolução, como determina a lei, foi ajustar aquilo que fora anteriormente ajustado pela Câmara Federal. Nada mais do que isso. O PPS e o PMN oficializaram a fusão dos dois partidos, que agora passam a se chamar Mobilização Democrática. A decisão foi tomada em congresso extraordinário realizado ontem em Brasília. Para falar sobre a nova sigla partidária e suas implicações para o cenário político do Maranhão, recebemos aqui do Maranhão Acontece a deputada estadual Elisiane Gama e o nosso comentarista de política, Raimundo Borges. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Deputada, um novo partido e o que ficou decidido? A senhora sai à frente desse partido, comandando o partido? Olha, o partido, o MD, na verdade, o AMD, a Mobilização Democrática, nasce grande no Brasil, né? Na verdade, nós tivemos assim, a junção de duas siglas, que foi o PPS e o PMN, saímos aí
logo de cara com 13 deputados federais, aumentando, por exemplo, o tempo de televisão, que é hoje um dos instrumentos extremamente fundamentais para o exercício da política partidária no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, também se abre uma janela para se receber novos parlamentares. A expectativa, Hugo, é que nós venhamos aí para mais de novos 20 deputados federais, ou seja, nós vamos sair dos atuais 20 segundos de televisão para quase 1 minuto e meio de televisão, ou seja, será um partido de médio a grande porte no Brasil e vai, sem sombra de dúvidas, figurar como um protagonista extremamente fundamental no processo eleitoral de 2014. Isso para a eleição presidencial, que já o PPS, mesmo sendo ainda o partido com 20 segundos, já participava desse processo de uma forma realmente muito ativa, e também no estado do Maranhão. Nós sempre defendemos uma autonomia, uma independência, um projeto próprio para o governo do estado, e com a chegada da MD, que é a Mobilização Democrática, esse novo partido, eu acho que fortalece muito mais ainda essa ideia, não é? É bem verdade que essa formação, essa conjuntura, não é? E aí, por exemplo, as comissões provisórias serão formadas a partir de agora. Eu estou integrando o Diretório Nacional do partido e fiquei muito honrada com isso, porque estou na cota de mulheres da região Nordeste. A gente sabe que há muitas mulheres no Nordeste extremamente importantes, mas o nosso nome foi escolhido para integrar, não é, a representatividade do Nordeste. Desculpa interromper, mas eu gostaria de saber da senhora como vai se conduzir essa nova sigla partidária no Maranhão em relação às eleições de 2014. A senhora já vislumbra assim, algum espaço? É de oposição, é pelo centro, é pela esquerda? Por onde vai entrar? A nossa defesa é pelo Maranhão, eu sempre falo isso muito. A gente não pode ficar rotulado do lado A ou do lado B. Eu acho que no Maranhão nós temos um espaço muito grande para fazer esse debate, e eu vou puxar isso dentro do Diretório Nacional para que a gente possa fazer essa formatação no estado do Maranhão, já que a gente está realmente com esse direito de voz. Agora é fato, nós vamos estar fazendo a defesa de uma forma veemente, Borges, da candidatura própria ao governo do estado e apresentando uma alternativa diferente para o Maranhão. Acho que o Maranhão precisa disso. Historicamente foi assim no Maranhão, sempre 3 alternativas importantes, e hoje a gente não pode apenas se resumir a 2 lados, né? Eu acho que é necessário e é importante o Maranhão ter novas alternativas, e o MD surge também nesse contexto. A senhora acredita que, conforme a senhora fez a sua candidatura à Prefeitura de São Luís, uma campanha independente, a senhora acredita que esse deva ser o caminho do partido? Olha, eu acho que o processo de independência é extremamente fundamental para a gente mudar a realidade do Maranhão e do Brasil, né? A gente vê aí, agora mesmo o debate trazendo em relação à Assembleia Legislativa, a gente precisa ter um poder legislativo mais forte, mais comprometido com as causas sociais, a gente precisa ter um governo mais forte, mais comprometido com o povo. Isso eu defendi como candidata a prefeita de São Luís, né? E aí não conseguimos, infelizmente, ganhar a eleição, mas ganhamos o processo, né? Eu acho que a população sentiu isso, uma candidatura forte, uma candidatura pautada nas pessoas, no ser humano, e é da mesma forma que o MD, não é, pretende fazer esse debate em relação a 2014. Existe no Maranhão 2 deputados do PMN e um deputado federal e mais a senhora do PPS. Com a fusão dos 2 partidos, a senhora acha que esse engajamento vai ser completo, vai ter mais gente, vai... já tem uma previsão de como será essa formação? Olha, na verdade, assim, primeiramente o partido ele abre uma janela de 30 dias, né, para você migrar para o outro partido se achasse necessário, e também o partido receber novas pessoas. Nós teremos, portanto, um quadro que será extremamente dinâmico nos próximos 30 dias. Eu não acredito que a gente possa fazer uma redução. Eu acho até que algumas pessoas poderão migrar, mas novas pessoas chegarão ao partido. Eu acho que ao final de tudo ele ficará sempre maior. Mas teve uma ruptura dentro do PPS, que a senhora foi afastada da presidência, depois retornou. Isso. Agora, com essa nova junção dos 2 partidos, essas divergências elas ficarão para trás? Olha, na verdade, negociando isso? Na verdade, há algumas divergências naturais em qualquer partido. Dá uma liberdade, inclusive, para que os companheiros se acharem melhor, não é, um outro partido, seguirem, mas ao mesmo tempo também faz com que nós venhamos receber novos atores. Ao mesmo tempo também, Borges, eu quero deixar claro que nem o deputado Otelini, nem o deputado Simplício tem qualquer problema, por exemplo, de ordem pessoal. Acho que até politicamente a gente tem fluído muito nesse sentido, e até acredito que eles poderão realmente permanecer na mobilização democrática. Eu tenho esse otimismo, inclusive eu acho que a presença
presença dele, não é, com os demais que chegarão, vai fazer com que o partido seja mais forte. Se o partido é forte eu, será forte os demais também deputados, né? Tanto o deputado Otelino quanto o deputado Simplício, o deputado Eduardo Braz e o deputado Rogério Cafeteira, que são deputados do PMN, que junto conosco vamos formar aí a Comissão Provisória do Maranhão. E aí ainda temos muito tempo ainda para discutir e saber quem vai coordenar esse partido, esse novo partido. Pois é, será um processo realmente muito democrático, né? A gente espera que possa ser conduzido da melhor forma possível, né? E eu tenho plena convicção que isso se dará dentro do processo democrático, como se deu até hoje em relação ao PPS. Bom, nós queremos aqui agradecer a participação da deputada estadual Lisiane Gama, do nosso comentarista de política, Raimundo Borges. Muito obrigado aos senhores. Uma boa noite. Boa noite. Está preso o ex-prefeito da cidade de Urbano Santos, Aldenir Santana. Ele é acusado de desvio de verbas públicas durante sua gestão em Urbano Santos. Aldenir Santana é o atual secretário de Cultura do município da Baixada Maranhense. Aldenir Santana Neves é suspeito de desviar dinheiro da prefeitura do município de Urbano Santos, no interior do estado. Durante a prisão dele, foram apreendidos documentos, vários arquivos eletrônicos e um veículo modelo Hilux. Atualmente, Neves era secretário municipal de Cultura. É um trabalho em parceria com o Ministério Público, né, através do GAECO, que juntamente com a Polícia Civil, né, através da SEIC, deflagrou essa operação de prisão desse ex-gestor público cujo patrimônio encontra-se hoje, foi avaliado e verificamos que esse patrimônio é incompatível com a renda percebida pelo então gestor público durante o mandato. O trabalho da polícia começou em 2009, quando Aldenir Santana Neves ainda era prefeito de Urbano Santos. Durante o mandato, ele acumulou uma renda em torno de 4 milhões de reais. Durante a investigação, o que chamou a atenção da polícia foi o valor da renda anual do ex-prefeito, agora secretário do município, R$ 100 mil mensais. Foi verificado ainda a compra de bens com o dinheiro público. Por exemplo, uma joia no valor de R$ 27 mil, paga com o cheque em nome da prefeitura e a nota também emitida em nome do município. Aldenir Santana Neves deve permanecer preso na sede da Superintendência de Investigações Criminais nos próximos 5 dias. Veja daqui a pouco, professores da rede estadual decidem em assembleia pela paralisação dos trabalhos na próxima semana. Nós voltamos em instantes. Já estamos de volta e agora com a decisão em definitivo do Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino de realizar a greve na semana que vem. Quem tem os detalhes é a repórter Elinalva Cardoso. A partir da próxima terça-feira, as escolas da rede estadual de ensino vão paralisar as atividades. Este foi o anúncio feito nesta quinta-feira pelos professores do estado. A greve foi determinada em assembleias realizadas nos dias 3 e 9 deste mês em todo o Maranhão. Nossa categoria reuniu esse mês 19 assembleias regionais e aprovou a greve por tempo indeterminado. Uma reunião com professores promovidos em 2009, aposentados e funcionários de escolas, que, segundo o sindicato da categoria, são os principais prejudicados com a proposta do estatuto que o governo pretende aprovar, marcou a primeira atividade do movimento grevista. São 20 anos de Estatuto do Magistério no Maranhão e é 20 anos sem esses trabalhadores terem esse direito, o direito ao tempo de serviço. Além da paralisação prevista para começar a partir da próxima semana em São Luís e que pode deixar mais de 500 mil alunos da rede estadual de ensino sem aulas, professores de diversas cidades maranhenses também estão aprovando o movimento grevista. Em Imperatriz, segunda maior cidade do Maranhão, os professores cobram reajuste salarial de 20% e a prefeitura acena com 6%. Em São José de Ribamar, na região metropolitana da capital, os professores prometem cruzar os braços no próximo dia 26, também cobrando aumento salarial. E agora vamos falar de um assunto polêmico e que tem rendido muitos debates, é a redução da maioridade penal. Tramita no Congresso Nacional várias propostas de emendas à Constituição, tentando reduzir para 16 anos. Mas o quesito merece a atenção da população, coerência dos magistrados e parlamentares.
18 mil menores infratores estavam detidos no Brasil em 2012. O número é preocupante. O reflexo dessa realidade pode ser visto na pesquisa da Associação dos Magistrados do Maranhão, que para mais de 60% dos juízes maranhenses, crimes praticados por jovens até 16 anos não podem mais ser tratados somente sobre a ótica de um Estatuto da Criança e do Adolescente. São problemas que devem ser tratados por lei penal. Assim, são favoráveis à redução da maioridade penal. Na verdade, isso reflete a opinião pessoal dos magistrados entrevistados, que de alguma maneira está em sintonia com a sociedade. E demonstra também uma certa insatisfação com a lei que nós temos hoje. O Maranhão conta hoje com cerca de 300 juízes. A pesquisa ouviu 147. A maioria justificou a redução da maioridade penal ao analisar que, aos 16 anos, o jovem tem plena consciência de suas atitudes. Este é o mesmo pensamento de boa parte da população. Ele sabe o que ele está fazendo. Está uma coisa de absurdo. E eles estão praticando crimes horríveis e não tem como punir, que a lei protege. O tema da maioridade penal é bastante polêmico, mas o aumento no número de participação de adolescentes em crimes assusta. Recentemente, aqui nesta área da Lagoa da Jansen, uma senhora de 60 anos foi baleada e o responsável pelo tiro, um adolescente de 16 anos, suspeito de participar de uma quadrilha também formada por outros adolescentes. Para as entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente, a redução não implicaria na diminuição dos crimes. Não é preciso se pensar em rebaixamento de idade. Acho que as pessoas têm agido muito pela comoção. Acontece um fato, aí vamos reduzir a idade dos adolescentes. E aí, o que é que vai acontecer? Nós vamos estar enchendo as cadeias e sem nenhuma perspectiva desse jovem sair de lá para dar continuidade à sua vida. E no próximo bloco, escolas da capital comemoram o Dia Nacional do Livro Infantil. Vamos entrevistar um professor que é coordenador de literatura para falar sobre esse assunto. É um instante só. Hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil. Para falar sobre esse assunto, vamos entrevistar o professor Antônio Mendonça, que é coordenador de literatura. Boa noite, professor. Uma data tão importante para o senhor que milita na área da literatura. Afinal de contas, as crianças ainda reconhecem a figura de Monteiro Lobato, que é a pessoa homenageada na data? Reconhecem porque o Monteiro é um escritor que ficou famoso no Brasil por conta da literatura infantil juvenil, muito embora ele também tenha escrito literatura adulta, né, pela qual ele não é tão conhecido, né? E as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo ainda hoje estão na televisão, razão pela qual as crianças ainda o reconhecem, né? Se bem que recentemente em São Paulo houve uma relativa censura em relação a alguns contos dele, porque a priori seriam contos racistas, né, como Negrinha, que é de uma coletânea de contos dele, mas na verdade se você fizer uma leitura global da história, você vai perceber que não há de fato racismo ali, né? Há, na verdade, só uma interpretação, digamos, deturpada da história, né? Porque é uma história de fato infantil, a protagonista tem 6, 7 anos de idade apenas, inclusive. Agora, professor, existe uma outra dúvida na cabeça dos pais, dos telespectadores do Maranhão Acontece, com relação às novas ferramentas de tecnologias, tablets, telefones, isso tudo vem concorrendo com que a criança se adapte à literatura, à leitura dentro de casa. Isso é comum? É comum e é perceptível essa intimidade maior que esse público jovem tem com os tablets, isso eu vejo em qualquer lugar, né? A intimidade com o iPad, com o iPhone, o tablet de outras marcas, celulares, smartphones de outras marcas. Isso, em tese, convidaria mais esse estudante, esse jovem a ter contato com essa tecnologia. Mas eu vejo que é possível, Hugo, conciliar as duas coisas. Já houve momentos em que, de repente, eu tenha pensado que o livro impresso seria substituído automaticamente pelo e-book, né, pelo livro digital, pelo tablet. Mas esses últimos anos têm mostrado que é possível que essas duas tecnologias, porque o livro impresso é uma tecnologia também, só que o livro digital é uma tecnologia mais nova, mais convidativa, mais atraente. Mas é possível, sem dúvida alguma, conciliar as duas. E hoje, o Dia Nacional do Livro Infantil, quais foram as atividades desenvolvidas dentro de sala de aula? Hoje, um dia especial, né? No colégio em que eu trabalho, houve atividade de leitura, não especificamente só do Monteiro Lobato, apesar de ser o dia dele, o dia do livro infantil juvenil, mas de outros autores, inclusive maranhenses,
alguns dos quais não são tão conhecidos, mas que merecem a nossa atenção, entre os quais o Wilson Marques, por exemplo, tem histórias que envolvem até o folclore do estado do Maranhão. Né? Ok. Bom, nós queremos aqui agradecer a participação do professor Antônio Mendonça, coordenador de literatura, e nós vamos ficar de olho nessa mudança de tecnologia, de novas adaptações à literatura e à leitura, né? Eu que agradeço. Obrigado, boa noite. Boa noite. Um grupo de operários que vieram a São Luís para trabalhar na construção civil denunciam que foram vítimas de um golpe. Segundo os trabalhadores, a empresa que os contratou não ofereceu condições para mantê-los na cidade. Eles estão em uma casa onde falta água tratada, alimentação e condições de higiene. Os 10 homens vieram da cidade de Tutóia, interior do Maranhão, com a promessa de receber entre R$ 1.500 e R$ 2.000 para trabalhar em obras da construção civil em São Luís. Para abrigar os trabalhadores, a empresa alugou esta casa no bairro São Cristóvão. Os quartos não têm ventilação e, para dormir, os homens utilizam redes e colchões infláveis. Mas o pior é que todos trabalharam, mas não receberam pelo serviço. Prometeram que iam pagar e até hoje não pagaram. A maioria dos trabalhadores recorreu a empréstimos no interior para financiar a viagem. O pedreiro Francisco Gomes está na expectativa de receber para pagar o que deve. Aí a dívida fica lá acumulada e o patrão chega aqui, faz só um pós o outro dia e não paga. Sai com a cabeça fechada, a gente vai conversar com ele. O outro, que é sócio dele, chama, eles entram na perua e sai sem dar satisfações. Um único banheiro na casa é utilizado por todos os trabalhadores. Na falta de papel higiênico, jornais são utilizados. Os trabalhadores denunciam também que já chegaram a passar fome no local. Esses caras prometem demais e fala, não cumpre nada que eles falam. O negócio, até fome que nós passemos. Os homens foram contratados pela Pontal Construções e Engenharia para trabalhar em obras na Lagoa da Jansen, área nobre de São Luís. Durante os 45 dias de trabalho, ninguém recebeu os salários e todos cruzaram os braços enquanto o impasse não é resolvido. Só queremos isso, que ele acerte com a gente e a gente vai para o nosso lugar. Se ele acertar, nós não temos como ir, né? Porque nós não temos dinheiro nem para nada. Nossa edição de hoje fica por aqui. Fica agora com as notícias do esporte maranhense com Ana Tereza. Eu volto às 11h30 da noite com um resumo de notícias no Dia News. Até lá.